Esse ano começou com tudo. Se esse ritmo assim permanecer, vai ser difícil definir as melhores leituras lá em dezembro. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu li em janeiro e fevereiro. Antes de mais nada, eu gostaria de só avisar para vocês, de me desculpar mesmo, de não conseguir trazer os vídeos assiduamente como eu gosto, né? Acho que desde o começo do ano, na verdade, eu ando meio atrapalhada, não consigo trazer os vídeos semanalmente, que é assim o ideal aqui para mim. Eu ando com muito trabalho ali, ando com bastante coisa, e aí a gente passa a semana assim, eu não posso passar outra semana, às vezes eu não consigo postar de novo, e eu fico desesperada, assim. Na internet a gente tem essa sensação, né, porque é tudo tão rápido, assim, tão instantâneo, que se você não é presente, assim, parece que as pessoas vão te esquecer e tal. E eu sinto muita falta, sabe? Quando eu não posso, quando eu deixo de criar conteúdo. Quem me segue no Twitter vê que às vezes eu fico reclamando, meu Deus, eu estou trabalhando, só queria estar criando meus conteúdinhos. Mas eu espero conseguir me organizar certinho para em breve conseguir voltar a postar, então, semanalmente e criar da forma como eu gosto, né? Agora, voltando ao tema principal, então, do vídeo. Como eu falei para vocês, eu não consegui criar, mas eu consegui ler bastante, principalmente escutar audiobook. Acho que é o que salvou aí esse começo do ano. Então tem um misto aí muito interessante de leituras entre livro físico, e-book, audiobook, muito bom. E eu li bastante coisa e muita coisa boa, gente. Assim, acho que eu nunca favoritei tantos livros assim no começo do ano, sabe? Então, sem mais delongas, porque eu não cheguei a contar, porque eu não gosto de contar leituras, mas tem diversas leituras. Quem me acompanha nos vlogs já sabe algumas leituras que eu realizei esse ano, mas eu vou então começar a trazer aqui para vocês. Começando pelo primeiro livro que eu finalizei no ano, né, que foi O Mestre dos Jeans. Eu fiz uma postagem que eu gostei muito lá no Instagram, todo estilizadinho, sobre esse livro aqui. Foi um livro, assim, muito gostosinho, esse livro aqui, gente. Esse que é um livro de polícia e ladrão em meio a um Cairo permeado de magia jean, sabe? Ai, gente, eu amo histórias no Egito, eu amo histórias com jeans. Eu acho que é uma lista que eu quero trazer, inclusive. Histórias com jeans, sabe? E eu acho que o mais interessante aqui dessa história é que geralmente quando a gente tem histórias com jeans, né, no Egito, não sempre, mas geralmente é no Egito antigo, né? E aqui a gente tem uma história que é um pouco mais moderna, né? Uma história meio que steampunk, então traz alguns elementos também muito interessantes. E é, assim, uma história muito gostosinha, sabe? Tem personagens muito gostosinhos. Eu acho que a minha única ressalva aqui com essa história é que o autor, ele se dedicou muito tempo para criar os personagens secundários e esqueceu de criar a personagem central, sabe? E a personagem central, a gente escuta muito falar sobre ela, mas ela não tem, de fato, tanta atitude no livro, sabe? Aí aquele famoso mostre e não conte, né? Então, eu achei que ficou devendo um pouco a parte dela. Mas, no geral, eu gostei muito dessa fantasia. Se você gosta desses elementos, então, que eu falei pra você, sério, só vai, porque é muito, muito, muito gostosinho. Agora começa uma sequência impressionante. E essa sequência eu registrei num vlog de leitura, que foi um vlog só lendo nacionais. Sério, esse vlog foi uma delícia. O primeiro conto que eu li, eu sempre confundo conto com novela, noveleta, não sei, mas eu vou falar, conto é uma história mais curta, livro uma história maior, tá? Mas pode ser um livro ali com entre 100 e 200 páginas, tá? Vamos colocar assim. Dragões de Vidro Não Podem Nadar foi o primeiro contato, então, com a história de Ney Mortari, que vocês conhecem, então, aqui do canal já, e também de Sol Coelho. Meu primeiro contato com uma história desse universo, né, desse Ney Sol verso. Eu não sei se já existem histórias nesse universo, mas eu espero que sim, porque eu quero. E eu fiquei, assim, tão encantadinha com essa história, gente, mas assim,
tão encantadinha, como eu falei pra vocês, é um conto, então é uma história menor. E ela é muito bem aproveitada, é muito bem explorada, sabe? O universo é bem estabelecido. Aqui a gente tem uma história, então, a gente tem humanos que também são dragões, né? São figuras híbridas, né? Eu achei muito interessante, né, a forma como eles trabalharam, então, né, essa questão, como que eles são, tipo, existem espécies, né? Então, a forma como eles se comportam, sabe? Eu achei muito, muito engraçado, sabe? Isso. Principalmente porque, geralmente, histórias com dragões está sempre voltado a um cenário épico. E aqui a gente tem, por exemplo, os dragões que vivem ali numa fazenda. E a gente conhece, inclusive, o dragão que é o Dantia, que ele tá se transformando em vidro. E pelo que eu percebi, assim, é uma doença meio que degenerativa, porque ela é irreversível também, né? Mas isso não impede ele de tentar, então, desvendar a morte de Gal, que era um amigo, namorado, aí, que morava na praia. Então, e aí, quando ele descobriu a morte desse amigo, ele ficou bem chocado. Tipo, peraí, mas ele contava um monte de história da hora pra mim, o que eu vou fazer sem essas histórias? E aí ele começa a tentar descobrir sobre essas histórias. E quem ajuda, que está ao seu lado, né, sempre, é o Rúbio, que é o capataz, então, dessa fazenda. Mas também é, assim, um relacionamento secreto dele, sabe? Que ninguém pode saber ali, porque o Dancha, né, acho que eu não falei, ele é o filho do dono ali. Olha a treta, né, gente? Então, é uma historinha, assim, tão gostosinha, tão aconchegante, sabe? Que tem esse aspecto caipireza, assim, que aproxima a gente, assim, da história. Eu sou do interior, né, gente? Que aproxima a gente, assim, da história. E aí tem um cenário afrodisíaco também, né, da praia. E aí, a hora que a gente vê, a gente também tá envolvido com a feiticeira também, e o mistério, sabe, da morte do Gal, o que aconteceu. E aí, quando você menos espera, também acontece em reviravoltas, assim, nessa história. Como eu falei pra vocês, é uma história muito bem recheada, aproveitada. Tem de tudo dessa história. Eu me senti, assim, muito bem saciada. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, sabe? Eu amei demais esse universo e eu amei esses personagens. E é uma história, assim, uma delicinha do início ao fim. Só sei que eu quero mais. E aí, pra continuar com a rasgação de seda, depois na sequência eu peguei Lebre da Madrugada. Eu não lembro se foi a sequência, tá, gente? Mas aqui na sequência, que eu amo pra vocês. Eu peguei, então, Lebre da Madrugada. Eu não sabia nada sobre essa história, mas eu sabia que ela era muito bem recomendada, tá? Então, é assim, gente, a editora Corvus geralmente tem uma curadoria muito boa, né? É uma pena porque eles pararam, né? Essa editora aqui vai fechar, não sei se é por um tempo, não sei se é pra sempre. E eu vi muitos comentários interessantes, mas eu não sabia nada sobre essa história, sabe? E aí fui com a cara e com a coragem. E o primeiro espanto, então, dessa história foi a escrita, então, né, desse autor, que é muito segura, sabe? É muito... Parece que é uma escrita experiente, sabe? E eu falei, caramba, sabe? Eu tô gostando desse universo aqui. Que foi, inclusive, o segundo ponto que me chamou a atenção. E depois, em terceiro, eu confesso pra vocês, foram os personagens, né? Mas, assim, eu também me apeguei aos personagens aqui. Mas eu acho que foi uma construção, né, com eles. Assim, começando com um personagem central aqui, eu vou falar pra vocês. A gente tem aqui o Andras, que é um personagem que eu amo. Eu amo. Por quê? Ele é uma espécie de cientista, feiticeiro, médico. Ele engloba todas essas questões, assim, sabe? Que envolvem ali alquimia, conhecimento e tal. Só que onde ele mora ali, né, ele servia então para o governo. Só que esse governo é meio que um regime um tanto fechado que não motiva o conhecimento. Só que como ele é muito empenhado em descobrir as coisas por ele mesmo, e aí pegaram ele fazendo algumas coisas que falaram, olha, isso aqui não é interessante pra gente, excomungaram ele
e deixaram ele assim às margens da sociedade, sabe? Tipo, ignoraram ele, deixaram ele lá longe. Só que não excluíram ele 100%, porque como ele é um médico que é experiente, que é bom, eles precisam dele, sabe? Então, excomungaram ele, mas deixaram ele ali, tipo, ó, continua trabalhando aqui pra gente, faz algumas coisas pra gente, a gente ainda precisa de você. Então ele fica nessa margem da sociedade, né? Ele não é uma pessoa confiável, né? Então estão sempre de olho nele, né? Até que uma outra tentação cai, assim, aos pés dele. Eu não lembro qual que é a outra raça que tem nesse livro, gente. Mas é que acontece, né? Tem uma outra raça aqui nesse livro que os humanos estão em guerra com eles, né? Que é uma raça feérica, não vou lembrar o nome. Mas um guerreiro férico, então, dessa raça, acaba caindo, assim, ó, de paraquedas na porta Andras, moribundo, assim, quase morrendo e tal. E o Andras fala, caramba, e agora? Chamo a guarda ou ajudo esse fulano e de quebra consigo estudar esse corpo aqui que eu nunca vi antes, né? Então, as coisas assim, ele cai em tentação, sabe? Isso é muito perigoso para quem vive num regime assim, né, meio rígido e totalitário, sabe? Como ele vive. Então, ele decide acolher esse ser, então, só que ele não sabe aonde que ele se enroscou, gente, porque esse ser também não é fácil, sabe? É um ser bem difícil também, então é complicado. E o que eu mais gosto no Andras e que fez eu me apegar e eu gostar desse personagem é que ele é muito inteligente, sabe? E eu amo personagens que são inteligentes e que só não é dito, esse personagem é muito inteligente. Por quê? Porque está escrito aqui que ele é muito inteligente. Não, a gente vê nas atitudes, na forma como ele pensa, sabe? Nas coisas que ele fala. Eu acho que o sistema de magia também dessa história é muito interessante. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui, sabe? Mas a gente tem uma questão de eclipses que traz uma vibe apocalíptica também para essa história, que é muito legal. Então é um livro que me surpreendeu pra caramba, eu achei também um livro muito completo. Falei bastante no meu vlog, então se você quiser saber mais sobre essa leitura, vai lá no vlog então dos nacionais, pra vocês saberem. Tem romance, um romance assim, sabe, que vai sendo construído devagarzinho. Primeiro, assim, as pessoas quase se matam. Ai, jeitinho que eu gosto, sério, gente, esse livro assim, ele é todo completinho também. Eu amei e eu tô sedenta pela continuação. Muito, 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 muito bom. E aí, gente, eu também li o aclamadíssimo Torto Arado. O que eu posso falar sobre esse livro aqui? O que eu posso falar sobre esse livro? Eu acho que, assim, que socão. Meu Deus do céu. Eu tô pra ler esse livro aqui faz muito tempo. Eu sempre ficava de olho nele, né? Até que a oportunidade caiu nas minhas mãos. Por quê? Eu assinei a Audible. E aí eu vi lá, né, então que tinha disponível no catálogo de assinante. E aí, quando eu fui ver um pouquinho da amostra, porque assim, né, gente, a narração conta muito. A narração precisa me prender. E a narração era da Zezé Mota. Gente, sério, que voz. Que narração, sabe? Eu fiquei assim, tão presa. Algumas cenas, assim, às vezes me pegavam. Então eu vinha aqui, lia também algumas partezinhas, assim, para complementar ali, porque eu ficava pensando, assim. E esse é o tipo de livro, inclusive, foi muito difícil escutar o audiobook dele, porque eu tinha vontade, assim, de só ficar escutando. Porque geralmente eu escuto no trabalho, eu escuto fazendo as coisas, né? E eu não conseguia, porque eu queria só escutar, sabe? Eu não queria fazer mais nada, só queria só prestar atenção em cada palavrinha, em cada coisa, né? Então, nossa, assim, a narração desse livro tá perfeita. Se você quer tentar, quer testar, assim, sério, só vai, porque tá maravilhosa. Que voz, que narração, que imersão, que tudo. Aqui a gente conhece duas crianças que são a Bibiana e também a Belonísia. E, assim, gente, elas estão fazendo arte, sabe? Arte de criança, não para, fica fuçando nas coisas. Sabe quando as crianças tiram o dia para fazer travessuras? Então, só que nesse dia, um acidente acontece envolvendo essas duas meninas, que vai selar a vida delas, então, para sempre.
elas já eram muito unidas, sabe? Mas esse acidente conecta elas duas para sempre, ainda mais, né? E esse, gente, é um livro que é ambientado no sertão brasileiro. E como eu falei para vocês, tem assim uma narrativa que é extremamente envolvente, é poética. Esse livro, ele é muito atemporal. Eu acho que é aquele livro que você não sabe quando foi escrito ou quando ele se passa. Você fica sempre tentando encontrar, sabe? Alguma coisa que vai tentar datar, sabe? O livro em algum momento, é muito difícil. Aí às vezes você encontra, mas mesmo assim você vê que é um livro que vai ser atemporal, sabe? Com o tempo. E é assim, de uma riqueza cultural incrível. E também tem esse solavanco, sabe, com algumas questões que ele traz também, que, nossa, o próximo livro que eu também favoritei é Se Tu Me Quisesse, é um conto, naqueles moldes que eu falei pra vocês, de 100 e poucas páginas, né, e pasmem, gente, é um romance. Isso mesmo, eu favoritei um romance, gente, mas eu fiquei, assim, tão fascinada por essa história, sabe, meu Deus do céu, que história, que quentinho no coração, que história delicinha, que amorzinho. Esse romancinho fofo, então, também é vivenciado no sertão e ele se passa entre um moço que é mágico e também uma moça fada, mas que tem as asas meio que enferrujadas ali. A gente acompanha esse casal meio que em meio a encontros e desencontros. E eu falo pra vocês que eu fiquei chocada porque eu não sou muito fã de melação, né, gente? Então, geralmente, eu aturo certos romances, né? E eu lembro que quando eu peguei esse livro pra ler, o que me chamou a atenção foi que eu adquiri ele em uma promoção. Aí eu vi que ele ganhou alguns prêmios. Aí eu abri, assim, o livro. Acabei gostando da escrita, sabe? Nossa, uma escrita gostosa, que vai fluindo, sabe? Gostosa. Eu falei, caramba. E aí depois veio o romancinho, sabe? Que foi também muito gostoso, muito viciante. E eu lembro que quando eu finalizei, eu queria que tivesse mais 500 páginas. Eu falei, meu Deus, eu queria que fosse um calhamaço, sabe? Eu ia ficar, assim, lendo esses dois, tendo encontros e desencontros pra sempre. Que história maravilhosa. Nossa, e assim, eu já vou seguir a autora e vou ficar de olho em tudo que ela lançar, porque eu amei, sabe? A escrita, a forma dela conduzir, sabe, seus personagens e também construir história. Eu fiquei, assim, apaixonadinha. E vocês querem saber o tanto que eu fiquei apaixonadinha? Eu já reli essa história. Agora, em março, eu vi que tinha um audiobook, e aí eu escutei, e assim, é incrível também sendo narrada. Eu vivi as mesmas emoções de quando eu li a história, e são 3 meses do ano, e eu já reli essa história 2 vezes, e eu acho que eu vou voltar nela diversas vezes. E aí, para encerrar essa minha maratona de nacionais, eu li mais nacionais esse ano, né, mas nessa maratona que eu fiz dentro da MLI, inclusive, Maratona Literária de... Não, MLV. Então, eu li também Raízes do Amanhã, que é uma antologia de contos afrofuturistas, sabe? Eu tava, assim, com muita vontade de ler. Essa também foi uma leitura híbrida, é uma leitura que eu realizei lendo o e-book e também escutando o audiobook, que tá muito bom também. E assim, gente, não tem nenhum conto ruim, não tem nenhum conto mais ou menos. São todos contos bons, sabe, dessa antologia. Eu adorei todos. Existem alguns que eu achei, assim, acima da média, que eu falei, oh, uau! Se eu não me engano, foi o conto do P.T. Rissati e também o da Lavínia Rocha, assim, foram favoritos. E alguns outros contos que tiveram, assim, também alguns insights maravilhosos, como o da Isa da Pétala também. Mas todos os contos dessa antologia eu achei, sabe, eu achei show. E geralmente não é assim, sabe? Quando tem uma antologia, tem o que, não gostei tanto. Isso passa. Mais ou menos.
Não, e esses todos bons, sabe? Eu fiquei, assim, chocada também. Mas não surpresa, porque essa minha maratona foi só sucesso, gente. Então, eu amei e também recomendo, tá incrível. Também em audiobook eu li Uma Porção de Centeio, da Agatha Christie. Eu tava com muita saudade de ler alguma coisa da Agatha Christie. No ano passado eu não li nada dela e eu sempre leio pelo menos um livro por ano. E assim, gente, não foi assim um dos melhores dela, esse daí eu confesso pra vocês. Esse é um livro assim bem clichê, porque a gente tem o assassinato de um patriarca ricaço que tem uma família hostil, sabe, que briga ali entre eles, então todo mundo acaba sendo um pouco suspeito, sabe, e assim, até metade da história, até um pouco mais da metade, eu tô achando tudo meio morno demais, porque o inspetor dessa história é muito tapadinho, sabe, muito sonso, e eu falei, bom, gente, será que esse sonso vai conseguir, então, desvendar o que vai acontecer aqui nessa história, né, precisa ter alguma reviravolta, né, porque eu tô quase dormindo escutando esse audiobook. Eis então que a maravilhosa Miss Marple chega. Gente, nossa, eu fiquei surpresa, porque eu não tinha, acho que, lido essa sinopse, né? Eu não sei se ela tá na sinopse, mas eu fiquei surpresa, porque eu falei, gente, ela chegou faltando um terço pra acabar o livro, sabe? Porque geralmente ela chega no começo da história, né? E aí, quando ela chegou, ela salvou a porra toda, sabe? Então ela falou, olha, vem cá, meu filhote, presta atenção aqui, né? Olha ali, que você não tá olhando pra cá. Então ela começou a conduzir um pouco mais as coisas. E ela, assim, é uma senhorinha fofinha. E ela fala as coisas, assim, com uma simplicidade, com uma naturalidade. Como se fazer o que ela tá fazendo fosse extremamente fácil, sabe? E eu adoro. Ela deixou todo mundo no chinelo, fez o que fez, foi embora. E eles ficaram lá, sabe, tentando seguir todas as pistas que ela deixou. E ela resolveu. Então, a Miss Marple salvou a história, sabe? E se eu vou olhar para essa história com um pouco de carinho, assim, é porque eu vou falar, essa história tem a Miss Marple. É por causa disso, porque senão, assim, ia ser uma história esquecível da Agatha Christie. Então, eu acho que eu curti por conta disso. E aí depois, gente, eu concluí Hyperion com os queridíssimos Povo do Dragão. Tem, inclusive, uma live grandinha lá no canal do Povo Dragão, se vocês quiserem conferir, a gente se destrincha esse livro aqui falar pra vocês. E, nossa, assim, sabe, eu sei que tá clichê já aqui nesse vídeo, mas que livro, gente! Que livro! Esse clássico aqui que eu tava muito animada pra ler e ele deu o nome, sabe? Eu curti muito essa história, que a gente tem praticamente 5 livros em um só, porque a gente tem... O livro é separado em 5 histórias que contam a história de Hyperion praticamente, né? Não, assim, exatamente o que eu estou falando, mas a gente consegue perceber, a gente consegue entender um pouco mais sobre Hyperion através dessa história. Não só Hyperion, mas também um pouco mais sobre esse mundo. E pra quem não curte essas histórias divididas em histórias, sabe, que vai contando, eu também não curto. Quando eu comecei a ler esse livro e eu vi que ia ser separado assim, em histórias, eu fiquei entortei o nariz, porque é como se fosse um livro de contos, né? Então eu fiquei, não sei se eu vou gostar. Mas assim, calei minha boca, porque é incrível e eu amei. Todas as histórias eu gostei, sabe? Passava uma história e falava, meu Deus, essa história é minha favorita. Passava outros, meu Deus, essa aqui é minha favorita. Sabe? E aí, é muito genial, sabe? Como o autor, ele usa, então, esses personagens para contar um pouco mais, sabe? Sobre esse mundo, para contar um pouco mais sobre Hyperion. Eu achei, assim, uma forma de contar a história muito original, sabe? E por falar em original, né, a gente vê a originalidade também de Hyperion, que, como eu falei para vocês, é um clássico, e a gente vê também outras possíveis histórias que podem ter se espelhado aqui nessa história, né? Então você entende um pouco disso e você entende o porquê. E além do universo sendo construído através dessas histórias, a própria trama vai andando também. E esse lugar, então, chamado Hyperion, o famosíssimo, ele causa fascínio. Ele é muito enigmático, sabe? Então acho que ele causa um certo
fascínio. Hyperion, para vocês entenderem um pouco melhor, é um mundo com muitos mistérios que vive, então, a par do governo geral, então, que governa, então, esse mundo aqui, né, que tem, assim, diversos planetas. Só que, ao mesmo tempo, tem uma fé que move milhares de pessoas, então, que é em torno dessa figura que é o Picanso, que é uma criatura, que é um monstro, que é um deus, que é uma figura tão enigmática que vive nesse mundo, né? E essa fé, então, dessas pessoas, essa religião que existe também uma peregrinação que um grupo de pessoas, então, se reúne para ir até esse planeta, visitar esse planeta e procurar o Picanso. Só que, assim, toda vez que isso acontece, só uma pessoa desse grupo, né, volta. E essa pessoa, então, que consegue encontrar o Picanso, ela tem um desejo realizado. Assim, há boatos, né? E aí a gente conhece um grupo que vai fazer essa peregrinação até o Picanso. Só que eles não são, assim, de fiéis. Na verdade, eles têm, assim, um motivo um pouco diferente para fazer essa peregrinação, que é esse grupo que a gente conhece no começo do livro, e a gente vai conhecer um pouco das motivações deles, né, e o que tá rolando. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que tem uma tensão também de guerra que pode estourar, outras coisas que estão acontecendo, e todas elas giram em torno desse planeta, dessa figura do Picanso e desses enigmas, sabe? Dessas conspirações, então, desse planeta. Por isso que ele é tão fascinante, né? Porque ninguém tem respostas para o que acontece aqui. E essa história também tem algumas reviravoltas, sabe? Eu tive uma questão com o final, que no final eu falei, não curto esse final. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito rendida, sabe? Pelo todo. Então eu falei, eu dei 5 estrelas e eu favoritei. E eu quero muito a continuação. O que eu sei que a editora vai lançar muito em breve, porque eu fiquei muito rendida por essa história. Porque ela é boa de verdade, sabe? Ficção científica, então, gente, olha, clássica de qualidade, muito boa, eu amei. Depois eu li, então, Divinos Rivais. Eu acho que eu tenho 2 moods com essa história. Acho que até os 70% foi só amor com essa história. Eu falei, gente, que história amorzinho, eu quero morar nesse livro, eu amei aqui. Eu suspirei, eu fiquei feliz com a história, eu gostei, assim, da construção. E eu também me apaixonei pelos personagens. E aí, a partir dos 70%, então, eu me irritei com um acontecimento. E eu acho que eu acordei do encanto, assim, sabe? E aí eu vi outras coisinhas, assim, que estavam começando a me irritar, tal. E aí a história desandou um pouquinho. E aí chegou no final, nem tudo foi flores, assim, sabe? Aqui a gente tem um universo que lembra muito o cenário da Segunda Guerra Mundial, em termos de tecnologia mesmo, e ambientação, só que a gente tem um cenário que é mais fantasioso, né? Por exemplo, aqui nessa história, o local que os protagonistas aqui, né, estão, ele é meio que criado em cima de um deus adormecido. Então, isso causa uma influência mágica, sabe, na cidade. E tem muitas coisinhas mágicas, assim, que acontecem. E eu gostei muito, sabe, como a autora colocou, como o autor explicou isso. E eu acho que foi uma justificativa ótima para coisas que... para algumas influências da magia, que ela não precisa ficar explicando toda hora. E a gente tem, então, 2 personagens que são rivais, que é a Iris e também o Roman. Os 2 querem o mesmo trabalho. Eles meio que são ali estagiários de um jornal, mas eles querem se tornar colunista, né? E só tem uma vaga, sabe? Então eles estão ali nessa concorrência direta e a gente tem, assim, situações muito diferentes, né? A gente tem a Iris, que tá muito fragilizada pela guerra, né? A gente tem uma guerra entre 2 deuses que está acontecendo muito próxima a essa cidade, mas ainda não chegou a essa cidade. Mas como algumas pessoas estão se alistando, né? A gente vê a consequência já de perto, então, dessa guerra. E esse irmão foi pra guerra e sumiu, ele não deu novidades, e ela e a mãe sentem muito, né? Existem muitas consequências, né? Então, para esse alistamento do irmão.
E eles têm, assim, uma situação muito precária também, né? Ela tá numa situação muito complicada, então ela tá se agarrando a essa oportunidade. E por outro lado, a gente tem o Roman, que nasceu em Verstiolo, né? Que é um burguesinho safado. Brincadeira, ele só é burguesinho, não é safado não. Mas ele veio de uma realidade, assim, completamente diferente, mas ele também tem os motivos dele para se agarrar, então, a esse trabalho, né? E eles têm esse embate, assim, frente a frente. Só que o engraçado dessa situação é que a Iris, numa tentativa, então, frustrada de se comunicar com o irmão, ela escreve, né, para ele numa máquina de escrever. E quando ela guarda no armário, a carta some. E aí a carta vai aparecer lá no armário, então, do Roman, né? Então, e aí ele fica, meu Deus, né? Tipo, por que pra mim? E aí a gente tem o começo, então, dessa interação entre eles, assim, meio afiado. Meu Deus. Quase acabei com a minha unha no ventilador. Então, os dois personagens são incríveis. O relacionamento deles, assim, pelo menos no começo também é incrível. É muito gostoso de acompanhar. Mas tem uma coisinha ou outra, assim, mais pro final, que eu ficava me questionando, assim, acho que eu não tô gostando disso, acho que eu não tô curtindo esse ritmo. No final, quando eu finalizei, eu me questionei, será que era só isso, sabe? Todo esse hype pra só isso. Então, é isso só, não tem uma grande questão, não tem uma grande problemática, só tem um acontecimento que eu não gostei e essas coisinhas que talvez, assim, que eu acho que uma história muito simples, pra muito hype, sabe? Acho que essa é a questão, mas eu ainda quero conferir a conclusão dessa história. Depois eu me joguei, então, nessa história, que é a Serpente e as Asas Feitas de Noite. Tem um vlog de leitura também. Eu não gosto muito desse vlog porque eu acho que eu tô muito cansada lá. Mas enfim, lá tem a minha opinião e tem o meu hype de vampiros, gente. Meu primeiro hype oficial, depois de velha, tá? E foi muito legal, sabe, entrar nesse hype. E eu acho que esse livro aqui, gente, ele é muito diferente, sabe? Eu acho que quando a gente pensa em vampiros, a gente pensa ou em, acho que é uma fantasia mais moderna, mais contemporânea, ou de repente uma fantasia mais vitoriana, não sei. Mas aqui a gente tem uma fantasia quase meio que épica, sabe? E ela mistura muito esses elementos, assim, sabe? De romantasia, né? Pra deixar bem claro. Romantasia mais épica, assim, sabe? Com os vampiros, sabe? Então eu gostei muito dessa criação, assim, da autora. Eu entrei aqui pra essa história imaginando que eu poderia gostar, né? Porque eu sempre tenho pé atrás, gente. Com romance eu sempre tenho um certo pé atrás, sabe? Então eu entrei aqui nessa história imaginando que eu poderia gostar, mas eu não imaginei que eu gostaria tanto, sabe? Porque eu gostei bastante dessa história e assim, eu tô super ansiosa pra continuação. E aí, aqui, né, a gente tem, então, a gente acompanha a Oraya, que ela, então, foi resgatada, ela é uma humana e ela foi resgatada pelo rei dos vampiros, né, o Vincent. E quando ele resgatou ela, então, né, ela foi atacada ali, ela morava num assentamento de humanos, e assim, ele levou ela pra casa dele e simplesmente cuidou dela, sabe? Acho que ele se afeiçoou, então, e acabou cuidando, protegendo ela. E a Oraya, ela cresceu, então, com um sentimento muito conflitante, sabe? Ela ama o Vincent como pai, mas ela odeia os vampiros, sabe? Os vampiros matou a sua família. Então ela tem uma questão muito forte, sabe? Ela tem um desdém, assim, ela não gosta dos vampiros. E eu senti, assim, no começo do livro, uma vibe muito Judy, sabe? Do Príncipe Cruel. Ela é, inclusive, uma personagem muito forte, sabe? Eu gostei muito dessa personagem, me lembrou muito muito a Judy mesmo, sabe? Mas a semelhança com o Príncipe Cruel para aí, tá? E aí, na história, então, ela decide participar de um torneio que é, assim, absurdamente mortal, assim, muito complexo. Só vampiros, inclusive, participam.
com o intuito, então, de vencer e conquistar um desejo com a deusa Niaxia. E, sim, todo mundo, óbvio, vai subestimar ela, mas ela tá contando com isso, só que ela é muito bem treinada, ela foi treinada pelo rei, né, dos vampiros. E ela tem um propósito muito forte, né, ela tem um desejo muito nítido, então, para pedir para a deusa, e ela vai, então, para esse torneio. E aí, quando ela chega lá, o que acontece? Acontecem algumas coisas meio imprevisíveis, né? E é muito difícil para ela sobreviver sozinha. Imagina uma humana no meio de um bando de vampiros, né? E aí o que acontece? Lá também, nesse torneio, eles meio que te obrigam a a forjar algumas alianças. E ela se vê meio que tendo que forjar uma aliança ali com um Richard, que é de um clã inimigo do seu pai. Ai, gente, é muito legal. Então, assim, tem umas tretas ali que acontecem. Como vocês devem ter reparado, é um Enemies to Lovers, eu amo. E eu acho que o que me conquistou aqui nessa história é que, assim, é uma história super clichê, tá, gente? Uma história de romantasia clichê. Mas a autora, ela me conquistou na forma como ela construiu a história, sabe? A construção do Rain, sabe, foi muito boa. Ele é um cara que ele tem, assim, ele tenta ser durão, mas ele é super suave. Ele é um Golden Retriever, sabe? Então ele é super tranquilo. Eu gostei desse aspecto do personagem, porque às vezes cansa, sabe, de personagens completamente durões e afiados, né? Então eu gostei disso. E eu gostei também da forma como ela construiu certos relacionamentos. O relacionamento da Oraya e também do Vincent é muito bom. É clichê, mas é muito bem feitinho, sabe? E eu acho que o clichê é isso. A gente gosta de clichê, tá bom? Mas desde que seja bem feito. E aqui ela fez bem feito. Então, acho que foi isso, assim, sabe? Acho que teve um certo momento aqui nessa história que acho que eu já tinha passado da metade. Eu não acredito que essa história tá sendo assim boa, sabe? Nossa, essa história tá sendo boa mesmo, sabe? Então, eu gostei muito, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim. Foi uma história, assim, que me fez feliz, assim, que me divertiu. E eu quero muito a continuação, né? Essa aqui é uma série, mas ela é dividida em, tipo, duologia, essas coisas. Então, essa aqui vai ser uma duologia. Eu tô animada, então, pra continuação. Depois eu li também A Dança da Água. E sério, gente, eu já comecei esse livro aqui diversas vezes, eu nunca conseguia continuar. E mais uma vez, qual foi o empurrãozinho? Ver que tinha o audiolivro dele. E essa daqui foi mais uma leitura híbrida, então, que eu realizei tanto em audiobook quanto, então, no livro físico dessa vez, né? E, nossa, que felicidade que eu finalmente, então, consegui me dedicar a esse livro, que eu consegui ler, então, essa história. Eu vi que algumas pessoas já falaram sobre esse livro, principalmente na época do lançamento, mas eu acho que não tanto quanto ele merece. Mais pessoas precisavam ler e falar sobre esse livro, porque ele é muito bom, ele é incrível também. E esse é um livro de realismo mágico, mas calma para os realismo mágico-fóbico de plantão. A forma como o autor utiliza desse elemento aqui eu gostei muito. Acho que serve mais como motivação, impulsiona, assim, sabe? É um elemento, assim, de esperança, assim, pra história, sabe? Que você quer, nossa, que interessante isso aqui, o que tá acontecendo, sabe? Eu quero mais disso. Então, acho que foi muito bem colocado ali, sabe? O realismo mágico nem sempre tem explicação na história, né? Não é que nem os livros de fantasia, mas, enfim, do jeito como é usado, eu gostei muito. O livro, ele é bastante lento e demora bastante para você entrar de vez na história, só que gente, lento, assim, não é um sinônimo negativo, sabe? Eu acho que o autor, ele leva o tempo que ele precisa para contar a história dele, para desenvolver, e eu achei isso o máximo. Porque a história, assim, ela tem o ritmo dela. Você tem essa dificuldade no começo, mas de repente ela ganha, assim, uma fluidez incrível. E ela tem alguns momentos de ação, sim,
mas naturalmente ela não tem. Então, ela tem esse começo um pouco mais lento, mas depois você se acostuma com o ritmo da história, sabe? E é isso, vai no seu tempo, mas vai porque compensa. E aqui a gente conhece o Hiram, que é um negro escravizado, que é filho do dono da fazenda. Isso acaba colocando ele numa posição de destaque, porque o pai dele, então, chama ele para morar ali na casa, né, junto com ele, porque quer que ele vira babá do irmão. É mais ou menos isso, que ele cuida, então, que ele se aproxima, então, do irmão, e que ele tem uma certa influência também, né? Porque a diferença entre os dois é que o Hiram, ele é muito inteligente, ele é muito esforçado, sabe? Dá gosto de ver. E, em compensação, o Maynard, então, que é o irmão do Hiram, ele não tem, sabe? Não se esforça, não quer saber de nada. Só que a diferença, né, entre os dois é a cor, né? E é claro que o pai ali, o seu herdeiro, é o Maynard. E aí uma coisa interessante é que o Hiram, ele tem memória fotográfica, sabe? Eu adoro. Gente, eu queria tanto ter isso. Eu acho isso incrível. E ele consegue se lembrar, assim, de muita coisa. Só que o que é uma pena, ele não consegue se lembrar da mãe, né? Porque a mãe, ela também era uma escravizada, só que ela foi vendida, né? Quando ele era criança ali, e ele perdeu as memórias. Ele tem só alguns vislumbres, mas com a memória fotográfica que ele tem, era pra ele ter memória, só que ele não consegue, ele tem um bloqueio. Só que o Hiram, ele tem um fogo, sabe? Dentro dele tem uma intensidade muito forte de querer mudança, de querer fugir, de não querer ficar quieto, assim, sabe? E ele não sabe, mas ele tem uma herança ali também por parte da mãe que vai despertar no momento certo. E assim, o caminho que o Hiram trilha é impressionante. Esse é um livro, assim, que ele é escrito em primeira pessoa, então é muito íntimo. Você se apega muito ao personagem, você acompanha ele muito de perto, assim, você acompanha as frustrações dele, e aí ele tem essa jornada que é muito impressionante, mas também é muito dolorida. Eu acho que não tem como a gente acompanhar uma história desse período que não seja dolorida, mas um fator ainda assim mais importante sobre essa história, ela também é esperançosa, sabe? Também tem ali o fator da esperança. Também tem alguns acontecimentos assim que você fala, ai caramba, vai dar tudo certo, sabe? Meu Deus, que orgulho desses personagens. Meu Deus, que legal, o que tá acontecendo? Então tiveram momentos assim que eu ficava feliz assim na história, que eu ficava esperançosa. É uma história assim com diversos sentimentos, assim, sabe? Nossa, que lindo. Eu fiquei, assim, muito feliz de finalmente ter lido, de não ter desistido, sabe, dessa leitura. Uma história, assim, maravilhosa. E esse autor, ele é muito engajado, sabe, nessas questões socio-raciais, porque ele tem outros livros de não ficção que ele já escreveu, então ele é pesquisador, sabe, ele escreve sobre. Então foi muito legal, sabe, ler isso, depois fazer a pesquisa sobre o autor. Eu fiquei muito empolgada com esse livro, gente. Eu fiquei muito empolgada. Foi muito, 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 muito bom. Recomendadíssimo. Depois eu escutei um audiobook bem curtinho, que esse acho que tem menos de 100 páginas, que chama Galateia, da Madeline Miller, então, que é a mesma autora de Circe, ou Circe, né? E também a Canção de Aquiles. Aqui a gente tem, então, uma releitura daquele conto do mito grego de Pigmalião, que quando o escultor, ele se apaixona, então, pela sua própria escultura de mármore. E assim, eu adoro essa autora, eu só tinha lido Circe dela, e tinha gostado bastante, e eu quero continuar lendo mais obras dela. Quando eu peguei, então, esse audiobook, eu li, e assim, ele é mais adulto também, né? Ele tem um tom ácido, sabe? A leitura dele. Eu fiquei, assim, surpresa, mas eu gostei muito mesmo. E eu acho que a cereja do bolo foi a nota final também, que foi quando ela explica sobre as inspirações dela para construir esse conto, né? Quando ela fala, assim, ela mete a boca sobre o conto original, sabe? E ela fala, então, o que inspirou, o que motivou ela. É muito legal, eu recomendo essa experiência. E aí, gente, para encerrar a leitura, mas eu vou falar depois rapidinho de uma leitura também que eu abandonei.
Eu também li Assim na Terra, como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Eu lembro que eu já vi diversas pessoas falando sobre esse livro, mas uma que eu vi falar muito, inclusive, foi a Cata Amiga, lá do Crialité. Gente, que leitura potente, meu Deus do céu. Que escrita, que personagens, que história boa. Nossa. E assim, esse é mais um audiobook que eu escutei. Eu sinto que eu tô um pouco de ressaca de audiobook. Eu tô um tempinho já sem ouvir nada. Mas assim, esse audiobook também tá muito bem narrado. E essa é uma história bastante intensa, assim, sabe? Com uma construção de personagens, assim, bastante fortes mesmo. A gente conhece... Esse também é o tipo de livro atemporal, sabe? Que eu acho também legal. A gente tem uma colônia aqui que recebe uma quantidade de presos, né? E só que a gente tem uma pessoa ali que toma conta dessa colônia, que é o Melquiades, que é meio que um psicopata, sabe? E aí, quando os presos chegam para ele começa a maltratar esses presos, né? E eu lembrei muito, até inclusive, da Dança das Águas, né? Porque a gente tem uma situação assim, né? De alguns senhores, né? De escravizados, assim, que recebiam, eles maltratavam, brincavam com eles, assim. Tem umas insanidades, assim, no livro, né? Então, quando eu comecei a perceber as coisas que estavam acontecendo aqui, eu lembrei, né, de lá. E assim, insanidades também, sabe? E aí a gente vê até que ponto, né, até onde essa insanidade, então, dessa pessoa vai chegar, sabe? Porque ela tá acabando, assim, né, com a colônia. Enfim, gente, é só isso que eu vou falar, né, porque também é curto. Eu acho que deve ter algumas 200 páginas, não deve ter muito mais do que isso. 144 páginas. Então, assim, procurem. Eu já tinha escutado bastante falar sobre Ana Paula Maia também. E eu fiquei assim... também, eu acho que eu senti muito aquilo, sabe? De não fazer nada, sabe? Só parar e ficar escutando, assim, a história. Porque ela é muito envolvente, sabe? Muito viciante. Eu queria acompanhar todos os passos, assim, dos personagens. Tem alguns momentos, assim, você ri de nervoso, sabe? É tenso e, meu Deus, você passa mal, assim, você quer saber, meu Deus, como é que isso vai terminar? E é muito, muito, muito bom, sabe? Também fica aqui essa recomendação, gente, meu Deus, muito, muito bom. E aí, pra não falar, assim, que foi tudo flores, eu também desisti de uma leitura. Eu tinha falado pra vocês no ano passado, acho que foi, que eu escutei o audiobook de Pássaro e Serpente e tinha me surpreendido porque eu tinha achado divertido, né? E aí eu fui pegar a continuação, que é Sangue e Mel. E, gente, eu não consegui. Eu achei tão sem nexo, sabe? Tipo, não tava andando ali e não tava indo pra lugar nenhum essa história. Não tinha, assim, a diversão que tinha do primeiro livro, porque os personagens estavam insuportáveis, sabe? Eles não estavam se comunicando. E aí eu desisti dessa leitura, abandonei. E aí, acho que é isso. Então, essas foram as leituras desse ano, de janeiro e de fevereiro. Comecei o ano com tudo, obrigada por tudo, audiobooks. E torcer para continuar. E a Gisele de dezembro, que vai montar a lista dos melhores do ano, que lute, não é mesmo? Conta aqui pra mim, gente, quais desses livros que vocês já leram, ou que vocês têm interesse de ler também. E conta pra mim como que tá o seu ano, como que você está lendo, se as suas leituras estão boas. Eu espero que sim, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aí seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele pros amigos. Até o próximo!